começando mais um Resenha Esportivo e meu destaque será um destaque negativo hoje. Vai para o atacante Neymar. Mais uma vez, com uma atitude infantil, ele agrediu um torcedor do Rennes na final da Copa da França após ser xingado. De novo, Neymar. Meu destaque vai para a estreia dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Botafogo, Fluminense e Vasco perderam seus jogos, enquanto o Flamengo ganhou no sábado do Cruzeiro. Meu destaque vai para a CBF. No jogo entre Fluminense e Goiás, o árbitro errou 3 vezes usando o árbitro de vídeo. A CBF pensa que o VAR vai salvar o Campeonato Brasileiro? Vai demorar quanto, CBF? Meu destaque vai para Abel Braga e a sua teimosia de colocar o quarteto ofensivo do Flamengo fora de posição. O tão esperado Campeonato Brasileiro enfim começou. O primeiro carioca a estrear foi o Botafogo, com derrota, como já era esperado. Mas até que o Botafogo não jogou tão mal, né, contra o São Paulo. Venceu por 2-0, o São Paulo venceu por 2-0. E o Botafogo até criou algumas chances, mas o time do Botafogo é muito limitado. Muito limitado. O time do Botafogo foi o que eu falei alguns programas atrás, ele dá para vencer alguns times, como o Atlético, o próprio Santos no Engenhão, mas fora de casa vai ser quase que impossível o Botafogo vencer esses chamados 12 grandes, né? Fora do Rio, porque eles barram na limitação técnica e também não conhecem tanto o gramado, como a Vila Belmiro, o Santos já sabe os atalhos, o São Paulo no Morumbi. O São Paulo fez o básico, fez o feijão com arroz. O São Paulo não fez uma partida tão brilhante assim não. O São Paulo não, fez o básico assim, ganhei, fez de 2-0. Fez muito do que foi no Campeonato Paulista. Muita molecada ali, até uma certa intensidade, mas sem muita criatividade. O Botafogo surpreendeu. Achei a atuação do Botafogo até, pelo que o Botafogo vem apresentando, foi bem consistente. Treinador novo. Criou algumas chances, teve um determinado momento do jogo que o Botafogo apertou a marcação em cima do São Paulo, tentou pressionar lá em cima. A mudança do jogo de um treinador para o outro, eu acho que também ajudou muito o Botafogo. Já Ricardo é muito retranqueiro. E, por exemplo, você querendo botar o teu time para cima, você vai ter mais chance de ganhar do que você ficar com o time retranqueiro. O treinador do Botafogo teve muito tempo, teve 15 dias para trabalhar o time também. Fez melhor do que o Zé Ricardo fez há muito 15 tempo. dias não é muito tempo, mas comparado ao calendário do futebol No Brasil, principalmente em maio, 15 dias é um bom período para você se treinar, jogadores conhecerem qual é o estilo de jogo do novo treinador, principalmente que é um estilo diferente do antigo. O Botafogo também não tem um time tão ruim assim, é limitado, mas dá para fazer alguma coisa. O único carioca que venceu na rodada foi o Flamengo, né? No jogo mais esperado da rodada, o melhor jogo, o Cruzeiro saiu na frente, o Flamengo conseguiu virar ali, empatou rapidamente com o Bruno Henrique, lá conseguiu mais uma partidaça do Bruno Henrique. O que vocês acharam do jogo de sábado? Vitória merecida do Flamengo? Merecida pelo segundo tempo, ao meu ver. Eu acho que o Cruzeiro não foi tão bem no segundo tempo, mas até saiu os 2 gols, né? Já que o gol do Flamengo saiu 2 minutos depois do gol do Cruzeiro. O Cruzeiro mandava no jogo, eu até achei tardio o gol do Cruzeiro. Acho que demorou para fazer. O Flamengo merecia ter levado o gol mais cedo. Jogadas ofensivas do Flamengo quase sempre pela direita, com Pará se escondendo. Pará sempre bem marcado pelo lateral, porque ele quis, ele não ia para a ponta, ele não buscava alguma alternativa. Eu já penso um pouquinho diferente, cara, disso, do Cruzeiro tá mandando no jogo. Porque o Cruzeiro, na minha opinião, pelo que vem apresentando na temporada, foi muito covarde no Maracanã. O Cruzeiro não quis jogar, o Cruzeiro ficou o tempo todo esperando o Flamengo para encaixar um contra-ataque. E pelo time que o Cruzeiro tem, eu esperava um jogo muito mais aberto. O Flamengo, de certa forma, iria para o ataque de qualquer forma. Então, eu esperava o Cruzeiro também indo para cima, um jogo lá e cá. O Cruzeiro esperou demais, inclusive o gol sai numa jogada até de contra-ataque. O Léo Duarte saiu para dar o bote, o Pará tomou mais o bola nas costas mais uma vez. Mas acho que o Cruzeiro foi bastante covarde. A minha surpresa maior não foi nem o Flamengo ter jogado, fez um excelente segundo tempo. A minha surpresa maior não foi nem o excelente segundo tempo do Flamengo, porque eu já esperava do Flamengo para cima. A minha surpresa maior foi o Cruzeiro jogando de uma forma covarde, vinha num momento melhor, já classificado na Libertadores, o Flamengo vinha de derrota, entrava com um time muito pressionado e o Cruzeiro não aproveitou isso. E logo que fez o gol, tomou logo em seguida o gol de empate, então discordo dessa situação. Eu acho que essa covardia do Cruzeiro, eu pelo menos consigo ver mais no segundo tempo. Acho que o Cruzeiro foi muito covarde no segundo tempo. O Flamengo foi para cima, virou o jogo. Mesmo virando o jogo, o Cruzeiro não conseguia sair, não conseguia contra-atacar. E foi uma partida assim, o primeiro tempo foi uma partida equilibrada, o Cruzeiro
né, não mandando no jogo, também discorda um pouco dessa visão, mas chegando ao ataque, tendo as suas chances, e no segundo tempo conseguiu isso. Ficou atrás. Mas ainda teve um jogador expulso, já teve um lance duro com o Dedé, com o Rodrigo Caio também. Mas eu acho que o estilo do jogo do Cruzeiro, esse tipo mais defensivo, vem mais por causa do Mano. Exatamente. Mano não é um técnico ofensivo. Mano é um cara pra, tipo assim, pegar a bola no contra-ataque. Eu acho que o Cruzeiro fez uma partida atípica do que vem na temporada. Veio que foi campeão mineiro, 100% de aproveitamento na Libertadores, mas acho que o segundo tempo do Cruzeiro foi muito atípico, foi A pífio. gente fica nessa linha tênue porque o Cruzeiro também vem fazendo uma temporada. Mas de fato, pra mim, esse foi o primeiro grande teste do Cruzeiro. Tirando a final do Atlético Mineiro, eu acho que eu concordo. Sim, mas é clássico. O Atlético também. Não tá também. Mas O Atlético é inferior ao Cruzeiro e inferior ao Flamengo. E mesmo se for superior, é clássico. Então esse jogo qualquer coisa pode acontecer. O Cruzeiro foi campeão, mas qualquer coisa poderia acontecer nesse jogo. Acho que o primeiro adversário mesmo que o Cruzeiro tem a prova foi o Flamengo, e inclusive torcedores falam isso nas redes sociais, que o Cruzeiro pegou o primeiro adversário mais forte, perdeu de 3. O torcedor até irritado nesse sentido, que acho até válido a irritação do torcedor, mas ainda cedo, primeira rodada do campeonato. O Cruzeiro ainda tem a evoluir, mas em questão que você falou que o Mano é um técnico defensivo, ele vem dando entrevista ao longo do ano dizendo que vai tentar colocar o time para frente, que o time vai jogar mais ofensivo, que vocês até brinca com a imprensa, vocês pedem tanto o Cruzeiro ofensivo, esse ano vai ser mais ofensivo, e o Cruzeiro realmente tem sido bastante ofensivo nos jogos. Vamos ver o Fred fazendo gol aí, e contra o Flamengo, que foi o primeiro adversário que eu esperava, um Cruzeiro mais ativo, não vi esse tipo de jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro partindo para cima do Flamengo. No Maracanã também, só que no domingo, o Fluminense perdeu para o Goiás num jogo, muita confusão, para variar, o juiz fazendo besteira, só que com uma novidade, o juiz fazendo besteira com o VAR. Com a ajuda do Gui. Isso é a novidade. Ou seja, antes eram 3 errando, 2 bandeirinhas de juiz, agora são 7. São 7. Com vídeo, com tudo. Eu acho incrível que mesmo com o VAR, a arbitragem brasileira consegue ser muito horrível. Muito horrível. Escancaram ainda mais, né, a ruindade dos árbitros. Muito horrível. Tudo bem, aquele lance do Bruno Silva que o juiz marcou pênalti, que ele foi lá e veio e não foi. Ele acertou. A única coisa acertou. Também teve o gol do Goiás. Goiás. O pênalti do Fluminense que o Luciano falou também, pediu no VAR também. E um lance que ninguém entendeu. Quem estava no estádio, quem estava assistindo pela televisão, quando ele correu pro VAR, ninguém sabia que ele estava indo no VAR e ninguém sabia o que ele estava vendo. A TV adota uma postura de não mostrar os replays antes do árbitro olhar o vídeo, e quando ele correu pro VAR, ficou aquela tensão e ninguém sabia o que ele estava vendo, se foi uma agressão, se foi um lance de pênalti de fato. E quando ele marca o pênalti e mostra o replay, acaba parecendo um lance que ninguém tinha reparado na hora. Parecia uma disputa normal de cabeça, mas o zagueiro do Goiás realmente sobe com o braço e corta a bola, então até aí estava tudo bem. O pênalti que ele marcou erradamente corrigiu, o pênalti que ele marcou corretamente da mão do zagueiro do Goiás não ficou certo. O gol do Goiás também anulado. O gol do Goiás anulado também. Agora, mas o gol do Goiás chegou nem a intervalo porque ele apitou antes da bola entrar. Ele apitou antes da bola entrar. De forma de ver equivocadamente. Equivocadamente. Deveria deixar o jogada terminar, que é a orientação que ele recebe, né? Até para seguir a orientação a gente tem dificuldade. Mas, enfim, o jogo em si, o Fluminense não conseguiu mais uma vez implementar seu jogo assim contra o Santa Cruz. O Goiás parece que viu o jogo contra o Santa Cruz, né? Colou lá em cima a marcação. O Fluminense conseguiu sair algumas vezes. Teve o gol do Everaldo ridiculamente mal anulado, né? Esse pior que ele foi olhar no VAR. Depois eu comento. Se ele disse, não, eu quero ouvir o seu comentário sobre esse gol do Everaldo. Sobre o gol do Everaldo, eu vou ser sincero, eu estava no estádio. Quando eu vi a bola entrando, não deu para ver que o Luciano estava na frente do goleiro. Eu imaginei, quando o juiz marcou, eu imaginei, o Luciano estava na frente do goleiro, marcou certamente. Quando eu fui embora e eu vi o replay, eu vi que o Luciano estava longe da visão do goleiro. Quando eu vi longe da bola, quando eu vi que o juiz marcou o impedimento por causa disso, a minha vontade foi voltar no Maracanã e meter a porrada no juiz. Eu tô sendo sincero, 100% sincero. Porque não é possível o juiz marcar um impedimento com um jogador
Falar que o jogador tava atrapalhando a visão do goleiro, sendo que não tava. Foi tipo assim, se fosse igual o lance contra o Flamengo contra a LDU, que eu achei que o segundo gol da LDU, o cara estava na frente do Diego Alves, tudo bem. Mas porra, pode xingar, né? Vontade. Porra, juiz, me ajuda. O cara tava no canto. Como que tu vai marcar impedimento disso? Já falei, só mostra a ruindade dos árbitros brasileiros. Agora vai ficar pior ainda com o VAR. É impressionante, eles são muito ruins. A arbitragem brasileira é ridícula. É ridículo. E não é aquilo de, não, vamos evoluir, vamos melhorar, tem uma coisa para ajudar. O VAR está servindo mais para escancarar o quão são ruins nossos árbitros do que para ajudar e auxiliar alguma decisão. Salvo algumas exceções, tem alguns árbitros que atuam bem nesse sentido. Agora, de resto, nossa... Desculpa, mas o lance do gol do Goiás, para mim, ainda mostra, além da ruindade, o despreparo, porque é o que você falou, qual é a recomendação de quem, né, da comissão de arbitragem. Olha só, você, o bandeirinha, se ele achar que tem impedimento, segue o lance, quando concluir a jogada e for gol, ele levanta, bandeirinha, para o árbitro de vídeo poder ver se estava em posição irregular ou não. E o árbitro, a mesma coisa, se achar que foi alguma falta, primeiro ele espera a bola entrar e depois marca a falta. O lance do gol do Goiás é revisado. E pra mim não foi falta. Pra mim também não foi falta. No primeiro lance do Fluminense, aquele pênalti do Bruno Silva, depois do pênalti o juiz levantou a bandeirinha, marcou impedimento. Só que não foi impedimento e nem pênalti. Aí ele conseguiu reverter. Perfeito, foi tudo certinho. E o lance do gol do Everaldo, por exemplo, a falta que marcou, que gerou o gol do Goiás, pra mim não foi falta. Aí tudo bem, o juiz não tem 100% de capacidade para ser perfeito. Só que o que me intriga é o lance do gol do Everaldo. Não, muito... O gol do Everaldo, o gol do Goiás também de cabeça, ele anulou sem... O do Everaldo, ele ainda teve a oportunidade de revisar. O gol do Goiás, ele revisou. O gol do Goiás, o juiz apita antes da bola entrar. Mesmo que ele considerasse falta, é questão de 1 segundo. Eu acho que falta um pouquinho mais de costume dos árbitros brasileiros com o VAR, com essa regra do VAR. Só que você usar o VAR e ainda errar, aí é... Não, aí o Everaldo você não pode falar de gritante. Eu não sei se o Pedro concorda, mas o Rafael Vaz teve um momento dele de... Golaço do Rafael Vaz, né? A torcida do Fluminense tá achando que foi falha do Rodolfo. Não concordo com isso, porque o Rafael Vaz foi a principal causa da eliminação do Goiás na Copa do Brasil. Acho que não serve tanto de alento. Acho que o principal fato do jogo de ontem foi o VAR, mas é óbvio que toda a arbitragem brasileira merece as críticas, estão errando muito, mas principalmente a CBF e a comissão de arbitragem. Eu, na minha vida pessoal, cansei de reclamar disso, porque você pega uma liga, por exemplo, a Liga Argentina 3 anos atrás, se você comparasse com o Campeonato Brasileiro, era quase uma liga amadora. Hoje a Liga Argentina ela vende seu campeonato como o mundo inteiro, é mais rentável que o Campeonato Brasileiro e há um profissionalismo nos árbitros. A profissão de árbitro no Brasil é amadora. Você não pode ter um futebol pentacampeão mundial, futebol tão competitivo como dizem, adoram dizer o campeonato mais difícil do mundo, com arbitragem amadora. É uma profissão amadora. Todos os árbitros têm outra profissão, são bancários, trabalham em empresas... Profissão de educação física. É um hobby para eles. Então, é impressionante tanto dinheiro, tanta paixão ser comandada por amadores. Eu acho que o principal culpado é a comissão de arbitragem junto com a CBF. São eles que nós devemos atacar, são eles que nós devemos criticar. Os árbitros, para mim, claro, há lances que, convenhamos, não precisa nem de arbitragem, não precisa nem de treinamento. Mas na maioria deles, se eles tivessem sim um profissionalismo, se eles fossem empregados como árbitros de futebol, aí sim, 100% da responsabilidade deles. Pra mim... Falar de bola agora. Vamos falar de bola, porque se for falar de VAR, a gente vai fazer só de VAR. E o Vasco? 1-0 Vasco. Cara, Quem viu o nosso vídeo... Mas calma aí. O Farias acabou de falar, vamos falar de bola. Que bola? Não, ele é de a bola na rede do Só Vasco. se for do Atlético. A bola no jogo do Atlético. É isso aí. Se derivar. Do Atlético. O Atlético tem jogando muita bola. Acertei no palpite. Nós gravamos os palpites, foi pro ar no Facebook. Pode conferir lá, ó. Vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui pra vocês verem lá, ó. Falei, cravei 4-1 Atlético. Tem um amigo meu aqui na mesa, não vou falar o nome do Matheus, mas falou 1-0 Vasco.
Aí, infelizmente, derrubou a Treinador mesa, novo, né? Treinador novo a gente aposta, né? Acho que, pô... Postou, infelizmente foi. Mas Mas fácil tá sentado na Mega Sena. falando sério agora, o Atlético fez mais uma boa partida, partida. consistência. Cara, eu acho que o Vasco, a formação inicial do Vasco não foi nem tão ruim. A questão que eu achei, o Vasco tomou muito cedo. Tomou muito cedo, então desmonta. Aquilo que você pensa com o jogo, você toma um gol com 2 minutos de jogo, então você fica naquela de agora, mudo, mantenho. Tem isso, nessa indecisão do Vasco ali, do que fazer, para onde ir, o Atlético foi. E eu vou te falar, o Vasco não jogou bem com a bola no pé. Também, obviamente, não jogou, né, defensivamente bem. Mas se você reparar os 3 gols do Atlético... se você reparar os 3 gols do Atlético Paranaense, foram uns 3 falhas assim. É que chega sério, você olha e pensa, caramba. Já virou rotina, o Vasco sempre falha, o adversário sempre vai e ganha na falha do Vasco. Mas é inacreditável, porque os 3 primeiros gols sempre tem 2 ou 3 jogadores do Vasco olhando o rebote e o jogador do Atlético Paranaense vai lá e faz o gol. Tipo, eles só olham. O R é o principal deles. O R de capitão do Vasco, me desculpa, não dá. É um desrespeito à instituição como o Vasco tá ganhando. O L de jogador de futebol. Já é um desrespeito à humanidade. Todo respeito, não. Com todo respeito, o L é muito. Não, ele é. O R não fica chateado com a gente. Você é horrível. Mas pode ficar também, eu tô cagando pra você. Você é muito ruim, ué. Fica chateado, muito ruim, ué. Fica chateado com o L. O R, o gol contra dele é a coisa mais bizarra que você olha. Ele não deve ficar chateado com o que a gente tá falando aqui, porque no Instagram dele ele já deve estar recebendo umas mensagens bem piores do que a gente tá falando. A gente tá falando com educação. Eu tô falando com educação, que a gente não tem. 4 rapazes de família, ninguém vai agredir o... Eu queria levantar um comentário, a mesma coisa do Fluminense. Eu não acho que o principal culpado são os jogadores, eu acho que é quem tu contrata. Vou falar uma coisa aqui. Um time tomou 4 gols. 1h30 depois, sai a notícia que o Vasco está encaminhando a contratação do Sidão. Sério, ainda bem que o porte de arma não é liberado no Brasil, senão ia ter suicídio coletivo ontem. Ou não. Não é possível. Não é possível, cara. Eu me recuso a acreditar que o Vasco quer contratar o Sidão, com todo respeito ao Sidão, só fez uma temporada boa no Botafogo. No Audax o Sidão era contestado. Não é possível que o Botafogo vai contratar o Sidão. O Vasco vai contratar o Sidão. Não, mas ontem foi 4, mas podia ter sido 6, 7 pro Atlético. O Alexandre fez boas defesas. Mas a diretoria do Vasco pelo menos está sendo coerente no que pensa. Pra rebaixar o Vasco, né? Exatamente. Pô, só pode ser isso. A diretoria está buscando tentar um rebaixamento. Assisti uma partida contra o Atlético Paranaense, tomei de 4. O que eu vou fazer? Contratar um goleiro frangueiro. Preciso manter a média. Porque fazer que nem em 2013. Nem todos os times são bons como o Atlético Paranaense. Eu vou enfrentar um Avaí, eu vou precisar de um goleiro como o Sidão para manter minha média de 4 gols sofridos e ir para a Série B. Fazer que nem em 2013. Vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem, diretoria do Vasco. Vocês estão de sacanagem. Contratar Sidão. O Fernando Miguel tá bem e tá machucado. O garoto que tá jogando, o Alexandre, é bom goleiro. Não vai ser titular. O Fernando Miguel não morreu. O Fernando Miguel não foi embora. O Fernando Miguel vai voltar. Tá machucado e vai voltar. Enquanto ele não volta, o Alexandre tá cumprindo muito bem o papel. Tomou 4 gols, precisando de um goleiro mais experiente. Então, vocês viram com um time hoje que é muito melhor que o Vasco, não só no papel, em estrutura, mas principalmente jogando bola. É campeão sul-americano. É o atual campeão paranaense. Então, 4x1. O Vasco não tá trazendo um goleiro em ascensão. Não tá trazendo um goleiro mediano. Que saiu do São Paulo, foi pro Goiás. Saiu do São Paulo chutado. Foi pro Goiás, que é um time que está retornando da Série B. Saiu chutado já também agora. Não conseguiu se firmar no Goiás, contestado no Goiás, chutado. Inclusive o goleiro que entrou no lugar dele, o Tadeu, pegou um pênalti ontem no Maracanã. Ontem não, foi quando o jogo foi domingo no Maracanã. Então é impressionante o quanto a diretoria do Vasco gosta de fazer merda. Não tem outra palavra, não tem como ser educado, gosta de fazer merda, não tem como. Como é que vai contratar o Sidão? Mas aí, se o Sidão fazer uma grande temporada, vai calar a boca de todo mundo. Vai ser surpresa pra tudo, até pra ele. Com certeza. Se ele fizer uma grande temporada no Vasco, nem ele vai acreditar. Vai dar aquelas entrevistas de que eu não sei meu potencial, passei uma fase ruim. A torcida me ajudou a recuperar a confiança. É totalmente um tiro no escuro e a probabilidade de ser ruim é de 90%. Pior do que a diretoria do Vasco fazer merda é o Neymar. Neymar, eu sou seu fã, eu te defendo sempre, mas não tem como defender o indefensável. Como você vai agredir um torcedor? E os argumentos, todo mundo já sabe.
calor do momento, Ele é um estava menino. estressado, ele é um menino, Não vai aprender. não vai ter tempo de amadurecer, não escutou insultos, se fosse você faria. Eu não sou o Neymar, eu faria. Tô jogando minha pelada, tô jogando futebol no aterro, aí eu venho um babaca me xingar, eu daria um soco na cara dele. Mas eu não sou o Neymar, eu não sou o melhor jogador do Brasil em atividade, eu não sou um cara que recebe milhões, eu não sou a principal esperança de um clube que nunca ganhou uma Champions League a ganhar. Eu não sou o Neymar. Neymar só tem um, aliás, dois, né? Teu pai também é Neymar e outro que fica passando a mãozinha na tua cabeça. Neymar é você e você vive fazendo merda, não tem como defender. Não tem como defender. Inclusive, recebemos a sugestão do Matheus de falar sobre o Neymar receber a mesma punição do Douglas Costa. Naquele episódio que o Douglas Costa cospe no rosto do adversário, o Tite não convoca ele numa questão disciplinar. Nesse ponto tem o que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que deveria acontecer. O que eu acho que deveria acontecer? A mesma coisa. Se uma punição disciplinar vale para um atleta, tem que valer para outro. Mas é o Neymar. Não interessa. Mas na seleção são 23 convocados e todos devem receber o mesmo tratamento. Mas ele é o cara do time, tem algumas regalias. Tudo bem, tem algumas regalias. Agora, na hora de punir, na hora de ensinar o certo e o errado, não pode ter esse tipo de regalia. O Douglas Costa cuspiu no rosto do atleta, o Tite chegou, não convoquei porque ele fez isso. Não achei a atitude legal, depois ele vai voltar para a seleção, voltou, tranquilo, recebeu a punição, ótimo. O Neymar agrediu um torcedor. Na minha opinião, ele não deveria ser convocado, não deveria, mas eu acho que vai ser convocado. Por quê? Porque o Tite passa a mão. O Tite passa a mão. Cara, a gente chegou no nível, o treinador da seleção brasileira interrompeu uma pergunta pro Neymar. Um repórter faz uma pergunta em relação ao treinador, que disse que o Neymar é caicai, isso e aquilo. O Tite simplesmente impediu o Neymar de responder. Não, aqui é hierarquia, treinador fala com o treinador, jogador com o jogador, presidente. Quem falou isso pra você, Tite? Quem falou isso pra você? A pergunta era pro Neymar. A blindagem do Neymar chegou a um ponto dele não poder responder uma pergunta. Porque com medo dele falar alguma bosta, com medo. Mas esse vai ser o Neymar. O Neymar é esse cara. Mas o Neymar tem que ser assim, tem que ser assim. O que vocês querem que o Neymar seja, ele não vai ser. O Neymar é esse cara. Deixa ele ser esse cara e deixa ele pagar pelo que ele faz. Você impediu o cara de responder uma pergunta, aí vocês acham mesmo que o mesmo treinador que não quis deixar o jogador responder uma pergunta vai deixar de convocá-lo para uma Copa América porque ele agrediu o torcedor? Chega pressionado, inclusive. Chega pressionado, voltando de lesão. Precisa do Neymar. Neymar saiu um pouquinho de foco, ficou sem jogar, estava lesionado. Volta numa final, já perde a final fazendo besteira. E não jogou mal. Neymar jogou bem, Neymar fez golaço, deu uma boa bola pro Daniel Alves. A pergunta é, quando que o Neymar joga mal? Ele não pode ser brilhante em todos os jogos. Mas é difícil você falar, essa partida que o Neymar jogou muito mal. Você pode falar, essa partida que o Neymar não decidiu. Essa partida aqui o Neymar não foi brilhante, não fez gol, não deu assistência. Mas é difícil o Neymar jogar mal. 99% dos jogos do Neymar ele joga bem. O problema é que chega a um determinado ponto que o extracampo atrapalha ele. E essa punição que ele deveria tomar, do Tite, que é não ser convocado, vocês acham que vai acontecer? Não. O Neymar já vem se tornando uma coisa rotineira do Neymar, esses episódios de mau comportamento fora de campo. O que ele fez foi um absurdo, porque olha só, jogador de futebol tá ali para lidar com crítica. Vocês xingam tua mãe, xingam sua avó, seu cachorro, te chamam de ruim, falam que vão te matar. Cara, você tá sujeito a isso. Então, uma partida que o cara dá uma tirada de sarro dele, porque ele é a estrela do campeonato, ele é a estrela da Liga Francesa, então aproveita para tirar um sarro com ele. Ele me faz uma coisa dessa, é um absurdo o que ele fez. É um absurdo. Ele devia ser suspenso não só da seleção, ele devia ser suspenso da Liga Francesa, ficar 200 dias, 100 dias, para aprender. Por que ele é esse garoto mimado? Pelo que ele é, pelo que ele vale. Como a Liga Francesa vai suspender um cara que é a principal atração? Como o presidente do PSG vai dar uma suspensão para ele se ele é o craque do time, é o dono do time, com medo dele ir embora? Não quero mais, vou embora. Como? Agora, a seleção brasileira, você pode até discutir se o Neymar é maior que a Liga Francesa, se o Neymar é maior que o PSG, por quê?
Pra mim não, porque pra mim nenhum jogador é maior que clube, mas tamanho por tamanho, no momento você vai pegar e você tem como botar essa discussão. Agora, a seleção brasileira, o Neymar deve ser o cara, mas esse tipo de atitude ele tem que ser tratado como mais um. Tipo assim, se eu fosse o Tite, não convocaria o Neymar. Pelo mesmo motivo que não Bem, convocou. todo mundo está de acordo que não deveria convocar o Neymar, ou vocês pensam diferente? Acho que o Neymar deve ser convocado? Cara, eu não convocaria o Neymar nem se ele não desse o soco. Em minha opinião, a seleção brasileira funcionaria melhor sem o Neymar. O Neymar, ele é o principal jogador do Brasil, a referência do Brasil há 9 anos. O Brasil joga pra ele e não deu certo. O Brasil hoje tem boas variações de esquema tático com jogadores presentes. Com o Malcom, que está jogando muito bem no Barcelona, está sendo o 12º jogador. Com o Vinícius Júnior voltando de lesão. Com o David Neres, que está numa semifinal de Champions League com a Ajax. Com o Coutinho, que gosta de jogar na ponta. O Arthur está bem no Barcelona. O Paquetá também está bem no Milan. Então, o Milan está brigando com o Champions League há muito tempo. Não, o Firmino é mais atacante. Assim, o Tite gosta de usar mais o Firmino com o Jesus. Então você pode buscar o Firmino também. Então o Brasil tem variações de jogada onde não fica um sobrepeso num jogador. Onde você pode dividir essa obrigatoriedade. É óbvio que o Neymar é um grande jogador, craque, que é, mas eu acho que nem sempre um time é campeão e funciona com um craque só. Eu discordo, não deu isso com o Brasil. Discordo porque para mim o Brasil não tem condição nenhuma de abrir mão de talento. Se fosse em outras épocas, muitas. Romário 2002, fora, Ronaldo fora. Em 2002 o Romário estava cotado para ir para a Copa, todo mundo queria, o Romário não foi. Mas a seleção não tinha Rivaldo, não tinha Ronaldo, e ganhou a Copa com maestria. Então, isso em outros momentos, ok. Agora a gente só tem o Neymar. Então acho que tirar ele da seleção, mesmo sem tirar o soco, eu tiraria pela atitude indisciplinada dele. Não pode agredir ninguém, isso não existe. Para mim deveria ser suspenso até do clube, como você falou. Mas tirar da seleção sem mais nem nada, porque a seleção funciona mais sem ele, eu acho que isso é mais questão do treinador, que é sem ideia, sem criatividade, fazer o time funcionar de uma forma que beneficie todos e o Neymar, porque se você criar uma seleção onde todos jogam, o Neymar vai ser aquela cereja do bolo, vai ser o diferencial. Esse é o problema, o Neymar não aceita isso. A própria Mas aí é seleção um não problema gosta. dele. Você vai chegar, você vai jogar. Você vai chegar, você vai jogar. É um problema dele. Se o Neymar não aceita. Também tem a culpa. Quer, não quer. Também tem a culpa da passação de bola. Você acha que o Neymar deve ser cortado da seleção ou Não, acho. Pedro também? Eu acho que ele deveria ser convocado. Não deveria ser convocado. Mas a próxima convocação é para quem vai para a Copa América. Desculpa, paciência. Não agredisse os outros. Caguei. Não agredisse os outros. Não dá-se um soco no torcedor. Eu acho que o Tite vai convocar. Mesmo não. Por quê? O Tite está pressionado na seleção. A seleção não vem jogando bem. Jogou o quê? Segundo tempo contra a República Tcheca bem? Não, porque ele vai pensar. Eu não convoco o Neymar para a Copa América. Se Pra convocar mim, ele, vai fazer de qualquer forma. Como o Pedro falou, tem o David Neres, tem o Coutinho, tem o Arthur, tem o Coutinho na seleção dele. Qual depois os meninos? Não, tem o Everton Cebolinha. São jogadores que jogam a função do Neymar. O Neymar ele só ataca, ele não defende. O Tite tem que achar alguém que consiga fazer pelo menos as duas linhas de 4, que dá para o Neymar partir para o contra-ataque. Só que o Neymar não joga bem na seleção. Joga bem no Barcelona, joga bem no PSG, jogou bem no Santos, mas o Neymar na seleção não joga bem, não é jogador decisivo de seleção. Eu acho assim, o Neymar, gente, óbvio que o Neymar é decisivo para a seleção. O problema do Neymar, para mim, minha opinião, claro. A família. Não só esses problemas extra-campo, mas o Neymar às vezes prende demais a bola, entendeu? O Neymar às vezes o Neymar tem essa dificuldade talvez de jogar pro time. Quando ele joga pro time, a seleção deslancha. A gente viu isso na classificatória para a Copa da Rússia de 2018, quando o Tite chega, o Neymar, você viu o Neymar muito mais trabalhando pro time, consequentemente brindando ele, fazendo gols, tendo atuações destacadas, mas alguns jogos o Neymar prendia demais a bola. E aí, pra mim, é o que prejudica a seleção. Se o Neymar reconhecer que ele soltando a bola pro time, o time jogando também com ele, é óbvio
que ele vai ser decisivo, ele vai ser o destaque, entendeu? E vai ser o melhor do mundo, porque bola tem. Quando o foco muda pra dentro de campo, pelo que o Neymar joga, eu discordo totalmente do Pedro, do Daniel. Pra mim, o Neymar dentro de campo é indiscutível. A única coisa que dá pra discutir dele é a questão de prender a bola, porque tem jogos que eu torço muito pelo Neymar, independentemente do meu resultado. Tem jogos que eu assisto, principalmente no PSG, que é onde ele é o dono do time. Ele prende demais a bola, individualista demais, e isso prejudica o time e ele. Ele se machucou por causa disso. Exatamente. Ele toma 3 porradas do zagueiro do Leão. Exatamente, poderia ter soltado a bola, mas isso aí é questão também de contusão, a culpa ser dele, isso aí eu nem. Não, nem óbvio que não, mas assim. Porque se ele cai, reclamam que ele é Kaká. Ele tentou ficar em pé e continuar jogando o futebol dele, machucou. Mas é o que eu falo, aí questão eu também não questiono isso daí, né? Eu acho que não é culpa dele, óbvio que não. Mas, por exemplo, ele tomou a primeira porrada, isso daí eu até concordo com o Casagrande, olha só, eu tô concordando com o Casagrande, hein? Isso daqui vai Não sei. Mas, pô, o Casagrande nessa questão tá certo, ele toma a primeira porrada, toma a segunda, toca a bola, na terceira ele acabou levando a pior, infelizmente. Acho que essa. Não, eu também discordo, mas Não, nessa questão eu concordo com se ele. ele quiser prender a bola e tomar 18 porradas, é o problema dele. É, também. O futebol dele é drible, o futebol dele é. Não, Mas infelizmente mas ele aí cai, não se sei o que, machuca. se machucou, beleza. Agora ele arca com a consequência da contusão dele. Mas é muito fácil depois todo mundo apontar o dedo pro moleque e falar, não, poderia ter tocado a bola. Não, E aí de maneira nenhuma. ele poderia também ter driblado os 3 e ter feito gol. Veja bem, não é apontar o dedo. Não, mas sim, tô falando mais em relação ao Casagrande, porque o Casagrande é o principal crítico dele. E muita coisa o Casagrande fala certo. Verdade. Muita coisa o Casagrande fala certo. Quando fala que é muito mimado, que é muito blindado, que tem milhões de pessoas em volta dele protegendo. Inclusive o pai, que deveria ser o primeiro a chegar e dar um esculacho nele. Porra, não é pra fazer isso não. Fala, não, meu filho, tudo bem. É difícil ser Neymar. Porra, difícil ser Neymar. Difícil ser Neymar. Difícil ser eu. Difícil ser o trabalho. Difícil é ser eu, que vem daqui pro centro do Rio, pra sair de Mesquita, pra vir pra gravar aqui pro centro do Rio. Difícil é ser eu. Difícil é ser o Pedro, que mora em Madureira. Aí, Madureira é mais perto que aqui. É difícil ser eu, que acordo 5h30 da manhã, Isso. tô aqui e ainda sou feio. Aí, Neymar pelo menos era feio, com o dinheiro ficou bonitinho. 100% sincero. Tipo, vou comprar uma faixa pra tu gravar semana que 100% sincero, não tá aqui 100% na sincero. festa. Não, o Ávila... Tipo aquela faixa que o Neymar Jesus, 100% Jesus, então, 100% 100% sincero. Aí me louco de Pedro. Não, é sério, cara. Eu acho que essa questão do Neymar, me desculpe, eu acho que eu tô sendo muito radical hoje, mas você agora. A gente cansou de falar do Neymar. Cansa. O cara não vai aprender. Ele tem 27 anos, a vida de jogador é muito curta. Ele não aprendeu agora que ele é um espelho para milhões de pessoas. Ele não aprendeu agora e não vai aprender jamais. Sabe por quê? Ele não teve um suporte para fazer ele enxergar a realidade. Não é crítica à pessoa, não. Pra mim, é a ele desceu pessoa... 50%. 50-50. 50% do Neymar, por talvez não ter entendido Não o que ele amadureceu, representa, não ter amadurecido. E 50% de quem espera muita coisa dele. Quem espera nele, quem espera no Neymar. Não, quem espera no Neymar o Kaká. É. Tranquilão, Criações craque. diferentes. Não tem Família condição. Nesse quesito eu Não tem concordo condição. totalmente com você. O Neymar é o que ele sempre foi, o que ele sempre vai ser. Enfim, outro programa, porque senão tem que fazer um programa só de Neymar. Vamos encerrando mais uma resenha esportiva. Se inscreve aí no canal. Compartilha com o vídeo. O vídeo está muito bom. Compartilha aí com a rapaziada. Dê like. Sigam a nossa rede. Siga nossas redes sociais. Critica de maneira negativa, positiva. Fala aí do Neymar. Debate aí, dá fogo, todo mundo vê comentário, geral que gosta de ver, comenta mesmo. Tamo junto, rapaziada. Aí, rapaziada.